E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô cansado, gente. Eu amo o que eu faço, mas eu acho que eu tô fazendo demais. Eu tô acordando cedo, trabalhando muito. E no tempo que me sobra, eu tô tentando me informar o máximo possível. E eu vim compartilhar com vocês aquilo que eu andei absorvendo recentemente. Eu abri a minha biblioteca do Audible e eu achei esse livro delicioso e eu quero deixar como dica cultural. Eu procurei traduzido para o português, não encontrei. Esse escritor ele é realmente muito bom. É Michael Shermer, o nome do cara. E é conspirações e teorias de conspiração. O que nós deveríamos ou não deveríamos acreditar e o porquê. Eu acho que se a educação fosse mais acessível pra gente, se as pessoas fossem melhor informadas, eu acho que a gente não cairia nesse conto da Lava Jato, nesse conto da gripezinha, nesse conto, tantos contos, tantas coisas que nos são empurradas e que nos polarizam, e que nos distraem e que nos matam, né? Eu tenho um amigo em especial que eu queria muito compartilhar esse conhecimento. E a menos que eu encontre milagrosamente esse conteúdo traduzido na internet, é como se eu tivesse que traduzir um livro que leva 7 horas para ser narrado. Bom, outras dicas culturais vai estar tudo na descrição do vídeo. Eu assisti a live do Atila com essa professora Daisy Ventura e eu me senti abraçado por ela. Gente, eu ando me sentindo muito mal, porque eu tô vendo aí a Bárbara no hospital acompanhando o parente entubado, eu tô vendo a Rita desesperada, achando que tá com Covid, eu tô vendo a família do Emerson, tô falando só de alunos meus, tendo familiares com sequelas de Covid. Tá tudo tão desesperador e tá tudo tão desanimador e a gente tenta falar o mesmo idioma e não consegue, isso me desanima muito. Eu tava falando com uns dos meus alunos hoje e assim, precisa acabar esse negócio de ficar chamando as pessoas de burro e de ficar chamando o presidente de burro. Se o presidente não fosse burro, ele realmente não conseguiria nada, mas ele tá conseguindo o que ele quer. Se ele fosse louco, ele não conseguiria coordenar o trabalho do governo da maneira como ele coordena. Então, o Bolsonaro ele é extremamente eficiente. Agora, quando a gente chama as pessoas de burras, vamos parar para pensar. As pessoas são burras, sim. E deveria ser a burrice uma sentença de morte? Essa é a pergunta a ser feita, né? Porque você tem pessoas que só têm acesso ao mundo através do WhatsApp, do pastor e do presidente. E dos canais do presidente. Essas pessoas elas se alimentam somente disso. Do pastor que elas confiam, do presidente que elas confiam porque foi validado pelo pastor, e nas correntes de WhatsApp porque elas não acessam a internet e as pessoas que mandam as coisas para elas também não. Então elas acreditam fielmente numa realidade que não é a nossa realidade. Você não vai comparar. Eu estava falando com o meu aluno, você não pode comparar eu e você, porque a gente lê jornais internacionais e acompanha notícias do Covid no mundo inteiro. Porque assim, ele trabalha com pares nos Estados Unidos. Os pares dele estão dizendo como que está lá. A gente está além do jornal do mundo todo. Então, a gente querer se comparar com uma pessoa que mal sabe ler, que é um analfabeto funcional, e que vê o mundo pelo prisma, pelo espectro da igreja que ele frequenta, e das pessoas que defendem o presidente que ela apoia, a gente não está competindo no mesmo nível. Então, essa pessoa é burra, ela é desinformada. E se ela fosse burra, se a gente chegar à conclusão que essa pessoa é burra, ela merece por isso a morte? Essa é a pergunta. E aí você fala, Fausto, mas não é tanta gente assim, que seja 20% da população nessa situação, o resto são outras pessoas que são burras igual, só que são irrefletidas. Mesmo que a pessoa ela não acredite na retórica do Bolsonaro, mesmo que a pessoa ela acredite no Covid, ela é o ser humano é um animal de manada, é um animal de rebanho. Por isso que o canal daquele Arthur Duval, ele cresceu tanto ao ponto dele ser eleito. Por quê? Porque ele descobriu como manipular
os recortes de perspectiva entrando dentro de um grupo muito grande. Você pensa que numa manifestação qualquer, uma manifestação que defende um bandido, você não tem naquele meio gente muito bem treinada, com uma retórica muito bem afiada, com uma justificativa, uma pseudo-justificativa moral para eles estarem ali? Sim, tem gente que fala muito bem do porquê eles estão ali. As pessoas envolvidas com a organização daquele protesto. E o resto? O resto está lá seguindo. Se você sair na rua e fizer um protesto de milhares de pessoas, vai ter gente que não sabe nem contra o que vocês estão protestando, mas vai se juntar. Se você pegar um carro elétrico e jogar na rua com pessoas o suficiente, vai ter um monte de gente seguindo. É por isso que toda igreja neopentecostal tem os atores, que são os primeiros a doarem grandes somas de dinheiro. Porque a hora que o primeiro ator ele vai lá e doa um carro, o outro cara fala: porra, aí Deus vai gostar mais do outro do que de mim, vou doar meu carro também. O ser humano é um bicho de manada. Então você tem as pessoas que estão limitadas e que não estão enxergando, e você tem quem simplesmente está seguindo. E a gente que está vendo de fora isso, está olhando para essas pessoas e falando assim: elas são burras, elas são assassinas, elas são imbecis e elas estão se matando, elas merecem morrer. Vocês precisam assistir essa professora Deise Ventura falando para você entender que essas pessoas não merecem morrer e não é justo que elas estejam sendo estimuladas à morte como elas estão. Eu me senti abraçado porque pela primeira vez eu vi uma pessoa especializada em direito falando sobre o espectro, sobre o prisma do direito, as práticas do Bolsonaro. Eu desafio você a escutar essa conversa aqui, não pensando no seu político de estimação, não pensando... Porque, gente, é uma luta pela sobrevivência, não é uma coisa de espectro de direita ou de esquerda, mas porque as abordagens de direita e de esquerda, elas falam sobre diferentes maneiras de a gente conduzir as nossas prioridades na sociedade. E não se trata disso, mas trata-se de vida. Essa professora, por exemplo, ela vai, não com essas palavras, mas ela vai falar: e se a escolha não fosse a vida e a economia? E se a escolha fosse a vida com comida na porta da sua casa, sem que você saia de casa, sacrificando a sua liberdade pela vida dos outros e, do outro lado, a prosperidade econômica de algumas grandes empresas da nação? O que você acha que as pessoas escolheriam? Porque elas tiveram que escolher entre a vida e a economia. Só que essas pessoas que tiveram que escolher entre a vida e a economia, elas já estavam praticamente passando fome. Você tem que estar muito na merda do topo, do fundo da primeira camada da pirâmide de Maslow para você achar que a economia é mais importante do que a vida. Nunca ninguém escolheu a prosperidade das grandes empresas do país à própria existência. As pessoas elas sempre optaram pela existência imediata da comida no dia, à existência a longo prazo incerta da doença a longo prazo. Essa foi a escolha que as pessoas fizeram porque foi imposta uma falsa dicotomia para elas. Esse é o primeiro ponto. Então assistam essa conversa entre os dois, porque ela realmente vale a pena, essa 1h43 que ela leva. Eu assisti em velocidade 2,5 ou 3 e acabou para mim bem mais rápido e ainda assim eu consegui tirar muito proveito. Uma outra grande conversa, e gente, parem de falar de eleição. Eu adoro o canal do My News para notícia, mas a abordagem deles é nojenta. Por que a abordagem deles é nojenta? Porque a única coisa que deveria centralizar os nossos esforços agora é na informação do povo, de todo o povo, a respeito do que é a pandemia de verdade. E o My News, ele não tá aqui para informar o povo, ele tá aqui para atacar o Bolsonaro. Para quê? Para dar apoio pro protagonista deles nas próximas eleições. Não é hora de falar na eleição, a gente tem que falar na salvação da vida das pessoas. Saia desse espectro político da coisa, escute o Mandetta não como o próximo candidato à presidência do Brasil, mas escute a experiência que ele teve de dentro do Ministério da Saúde e as decisões governamentais que foram tomadas. Não foi Bolsonaro que decidiu. Escute o Mandetta falando sobre as decisões governamentais a respeito da abordagem a ser tomada. Foi uma escolha lógica, foi uma escolha maquiavélica. Foi: vamos economizar dinheiro e vamos fazer isso acabar rápido. Só que foi um ponto de vista burro que depois de trucado não tiveram coragem de correr. E aí foram dobrando a aposta, já que é com a nossa vida e não com a deles, porque Bispo Macedo está vacinado, Trump está vacinado.
Muito provavelmente o Bolsonaro está vacinado. O Trump, quando se vacinou, ele não saiu contando para todo mundo que ele estava vacinado. O Bispo Macedo, quando ele se vacinou, ele não contou para todo mundo que estava vacinado. O vídeo vazou na internet aí. Muito provavelmente o Bolsonaro também está. Mais duas coisas importantíssimas. Juiz do Distrito Federal derruba a lei que obriga empresas a doar vacinas compradas ao SUS. Qual era a lei que eu descobri pela Mari, que já fez podcast aqui, que trabalha numa grande empresa energética do país. O que foi que eu descobri logo cedo com ela? Empresas não podem comprar vacina, e se comprar tem que doar para o SUS. A iniciativa privada não pode comprar vacinas, até porque Pfizer, os grandes laboratórios, eles estão negociando só com nações, eles não estão negociando com empresas. Mas, né, agora que começam a sobrar vacinas em alguns lugares, pequenos lotes, pequenas empresas começam a comprar isso. Mas existe uma lei que diz que se uma empresa compra vacina, ela não pode vacinar os seus funcionários, ela tem que doar essas vacinas para o SUS. Por quê? Veja, você pode achar, e o Paulo Guedes está numa batalha para derrubar isso daqui. Ele quer que as empresas possam comprar e vacinar. O que não me surpreende, porque esse governo, ele não quer salvar a vida das pessoas, ele quer salvar determinadas grandes empresas. Então é natural que essas grandes empresas que querem se salvar ao sacrifício de sua mão de obra e das pessoas que estão desalentadas e desempregadas, é muito natural que essas pessoas queiram a salvação para si, e não para o resto do país. O problema é que, veja, a imunidade, a pandemia ela acaba quando você consegue imunização da população, não de algumas pessoas. Até porque nenhuma vacina é 100%. E se você tiver tomado vacina e todas as pessoas ao seu redor estiverem doentes, você pode ficar doente apesar de ter tomado vacina. E você pode, por exemplo, ter que operar do apêndice. Você pode ter um infarto e precisar de um respirador. E nessa hora você pode descobrir que não existem mais médicos vivos e operantes. E o sistema ele pode colapsar apesar de você ter tomado a vacina. Isso daqui só serve para uma coisa. Para as grandes empresas, essas mesmas que querem que as pessoas morram logo, para tudo isso passar logo, para elas voltarem a operar normalmente, só serve para que essas empresas saiam da fila de pessoas que fazem pressão pela vacina. Hoje, as maiores empresas, as maiores fortunas do país, elas estão pressionando por vacinas do país. Quando essas empresas forem permitidas comprarem e vacinarem os seus funcionários, elas vão sair da fila de pessoas que pressionam o governo. Ou seja, as pessoas mais poderosas que lutam pela exigência das vacinas sairão da guerra na luta de colocar pressão no governo pelas vacinas que a gente tanto quer. É só isso que o Paulo Guedes quer. O Paulo Guedes quer resolver o problema da elite e tirar a elite da oposição do governo. Porque a hora que todas as grandes empresas tiverem seus funcionários vacinados, o que vai acontecer? A vacina está demorando? Tudo bem. Tudo bem, então. Temos mais uma coisa interessante para mostrar. Essa é uma boa notícia depois da coisa mais cruel que aconteceu desde novembro. O que essa notícia diz? O Ministério da Saúde desiste de mudar a contagem de casos e mortes por Covid-19 após o sistema reduzir notificações. Decide mudar a contagem. Então perceba, houve uma mudança o sistema do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde, ele passou pela mesmíssima instabilidade misteriosa que aconteceu antes das eleições. Por volta de agosto, setembro, o sistema do Ministério da Saúde começou a passar por algumas instabilidades, e aí as prefeituras, as cidades, os estados, eles não conseguiam mais atualizar os números de Covid. E aí, misteriosamente, o que os políticos apareciam dizendo? Tá acabando, pessoal, tá acabando, abre essa porra, abre esse negócio aí, que foi o que fez as pessoas morrerem asfixiadas em Manaus, por exemplo. Aí o número disparou, e aí ele chegou no final do ano, como ainda tinha muita subnotificação, e as pessoas não percebiam a gravidade da situação, abriram exceções para fim de ano, e depois abriram exceções para carnaval, e agora estamos onde estamos.
E eis que, misteriosamente, o sistema do Ministério da Saúde passa por essa mesma instabilidade que estava antes, então nem todo mundo consegue subir. E aliado a isso, o que acontece? Mudaram os formulários que precisavam ser preenchidos, começou-se a exigir CPF, número do cartão do SUS, uma série de dados que antes não eram necessários, passaram misteriosamente a serem necessários, e quando você não tinha todos esses dados, o sistema dava erro, ou seja, você não conseguia comunicar uma morte. Em hospitais assim, que as pessoas não têm onde colocar corpo, em hospitais que as pessoas não têm mau tempo de atender as pessoas que estão internadas, na hora de relatar a morte, você encontrava um sistema instável com um formulário que você não conseguia preencher. Isso fez os números despencarem artificialmente. E aí, o que acontece? Nós temos o Ministério da Saúde desistindo de mudar essa contagem e indo para o sistema anterior. Não sabemos se isso vai resolver o problema de instabilidade. Ou seja, esses números que vocês estão vendo aqui, principalmente os números de mortos, eles não são tão baixos quanto eles parecem, porque eles contam com a estabilidade do sistema e eles contam com esse novo formulário que impediu que um monte de gente conseguisse reportar os casos da maneira como eles aconteceram. Assustador. Eu tenho acompanhado muito a rede negacionista e estou pedindo até para as pessoas me mandarem vídeos, áudios dessa indústria de fake news e de distorção da realidade. E uma das distorções de realidade atual é que as coisas no Brasil, que os números dos Estados Unidos estão sendo forjados. Veja, então dizem, a coisa não é do jeito que parece, e nos Estados Unidos o que está tendo? Está tendo uma subnotificação e não estão contando para ninguém. Os números estão disparados e eles estão diminuindo. A que serve esse tipo de desinformação? Serve para desacreditar as vacinas. Serve para desacreditar mais ainda as pessoas na eficácia das vacinas. Eu tenho uma aluna que faz português comigo atualmente, que é a Taylor. A Taylor, por ironia do destino, ela é enfermeira e ela passa neste mês ela está fazendo jornada dupla em 2 hospitais, porque ela arrumou um novo emprego, porque ela queria, e ela ainda está tendo que cumprir a última agenda do emprego que ela está deixando. Então ela está se matando de trabalhar porque ela está fazendo umas jornadas duplas e não está conseguindo comparecer na aula. Mas ela acompanha por dentro a realidade de 2 hospitais americanos. E ela está muito melhor do que ela estava antes. Então, assim, eu já dou aula para ela, acho que desde agosto do ano passado, mais ou menos. E eu acompanhei toda essa tensão dela, toda a preocupação dela, toda a dificuldade dela. E aí depois veio a vacina. Ela contou para mim o dia que ela tomou a primeira dose, depois ela contou para mim o dia que ela tomou a segunda dose, e depois ela falou, nossa, tá tendo vacina para todo mundo. E aí tá tendo vacina para todo mundo. Passa 1-2 semanas em que a gente não conversa sobre isso, e de repente o que ela fala? Nossa, depois que vacinou todo mundo e com os novos protocolos de comportamento, os números despencaram. Ela não ganha absolutamente nada com isso, ela não quer eleger ninguém, e ela narra para mim uma realidade que ela enxerga no lugar onde ela vive. Então, assim, não foi só o Biden eu adoro o Átila, só que assim, ele deu uma escorregada no tomate, porque não foi o Biden entrar e tudo mudou. O Trump, ele era melhor do que o Bolsonaro. Quer dizer, ele era menos demoníaco, menos desgraçado do que o Bolsonaro e o governo que o manipula, porque o Bolsonaro não está só nisso. Não aceitem o olé que a gente tomou da Lava Jato. A gente tomou um puta de um olé porque você pega todo o Congresso, todo o Senado envolvido num enorme esquema de corrupção, quando a gente tem a chance de prender todo mundo. Todos nós somos distraídos por uma lava-jato que reduz toda a criminalidade e toda a corrupção do país a um sítio e a um triplex, de um cara só, e ele representa todo mundo. Não caiam nisso, porque o Bolsonaro não representa o genocídio. O Bolsonaro é um elemento de um governo, de uma máquina de governo que quer as pessoas mortas. O Trump, ele era negacionista no discurso, mas ele agia de acordo com a ciência. Ele tinha um comportamento nojento negacionista, mas o governo dele, a equipe dele, é como se ele sempre fosse o nojento que ele foi, mas como se o ministro da Saúde sempre tivesse sido o Mandetta com os secretários que ele tinha. Então os Estados Unidos sempre
comprou vacina, sempre investiu em vacina, sempre investiu em boas práticas de saúde. O Brasil não. O Brasil fez um esforço enorme para matar pessoas. Então, quando o Biden ele entrou numa época em que as pessoas estavam começando a ser massivamente vacinadas, que os protocolos estavam prontos, as práticas estavam bem direcionadas, os Estados Unidos começou a vacinar massivamente e, de repente, ele mudou protocolos e a população começou a mudar o comportamento, porque a população já não aguentava mais. Aí sobrou só aquela ala mais radical. E essa ala mais radical, ela não é suficiente para matar tanta gente assim. Até a nossa ala mais radical aceitaria novas práticas se houvesse um novo mito aí os liderando. Até as pessoas que mais defendem o Bolsonaro nas práticas mudariam as práticas se o Bolsonaro mudasse o discurso ou se um outro líder fosse colocado no lugar dele. Porque sim, as pessoas são burras. Enquanto os Estados Unidos vê essa queda enorme aqui, o que a gente precisa agora? A gente precisa de caridade de outros países que compraram 7 vezes mais vacinas do que eles precisavam, porque os japoneses compraram de 7 laboratórios, os Estados Unidos também. Que eu saiba, compraram de pelo menos 7 laboratórios. Vai chegar uma hora que eles vão ter 7 vezes mais vacina do que eles precisam. E aí vai o nosso Itamaraty representado por um doente mental ter que fazer diplomacia para tentar mendigar os excessos e comprar os excessos dos outros para a gente vacinar o nosso povo mais rápido. Por quê? Porque a gente está completamente fora de controle. As pessoas estão morrendo e se eu escorregar no box ali, bater a cabeça e começar a sangrar e eu precisar de um hospital, eu vou morrer também. Se der uma chuva forte aqui e um escorpião conseguir entrar na minha casa e picar a bebê, muito provavelmente ela vai morrer. Por quê? Porque não tem hospital para ninguém. Então, assim, quando você fala eu vou tomar minha vacina e vou ficar de boa, eu vou tomar os meus cuidados porque eu não sou burro e eu vou ficar de boa, e esse monte de burro aí merece morrer, você está aumentando o seu próprio risco. Então, como essa professora diz, cada um precisa fazer a sua parte. Os verdadeiros heróis dessa nação são aqueles que estão lutando pelas boas práticas. Aquela pessoa que briga para pegar uma máscara, que briga para que as pessoas usem máscara, que briga para que as pessoas respeitem esse afastamento, que brigam pela vida, essas pessoas estão lutando pela pátria. Porque o tempo há de revelar a verdade e há de expor as pessoas que estão lutando pela morte das pessoas. Tem que mudar essa retórica. Não é ou a vida ou a economia. É a vida com pouco agora ou a prosperidade de grandes banqueiros, de grandes pastores, de grandes traficantes de droga lá no futuro. Essa é a escolha que nós estamos fazendo. E se toda esse ímpeto que a gente usa pelo direito de trabalhar na rua fosse direcionado à exigência de cestas básicas e isenção de contas de água, de luz, para que a pessoa possa ficar em casa esperando tudo isso passar para que a vacina chegue na casa dela, se a pressão popular for suficiente para isso, o governo se dobra. Só que justamente para se defender do poder de um povo unido é que fica essa separação. É por isso que Lula está na rua agora, para polarizar, para que as pessoas se batam entre elas e não prestem atenção em tudo que a gente pode fazer para mudar o nosso destino, o nosso cenário. Porque, vou contar uma história para vocês. Meu pai teve uma clínica e um hospital. Quando meu pai quebrou, eu tinha 16 anos. Eu virei um menino que tinha que trabalhar pela comida do dia. E eu fui pro Japão trabalhar porque eu não conseguia me sustentar no Brasil. Porque com 16 anos eu não conseguia um trabalho. Tudo que eu sofri me transformou no que eu sou hoje. Todo o aprendizado e todo o sofrimento que eu passei me transformou no que eu sou hoje. Eu reconstruí a minha vida e eu cheguei onde eu cheguei. E eu estou satisfeito com o resultado. Eu quebrei lá atrás. Eu tive dias em que eu não tinha dinheiro para comer o que eu queria. Eu tinha dinheiro para comer só o que eu precisava. Não cheguei a passar fome, não. Mas ainda assim eu sobrevivi. A gente está tirando do direito das pessoas não só o sustento e a sobrevivência, não só o sustento, mas a sobrevivência delas também. Só que a gente vai gerar uma dor imensurável. Porque assim... Eu perdi minha mãe quando eu tinha 1 ano e meio, mas eu perdi ela para câncer. Eu perdi a minha mãe para câncer. E eu sofro muito com coisas que eu gostaria de ter conversado, com coisas que eu gostaria de ter descoberto, com coisas que eu gostaria de aprender e o que eu não tive oportunidade, e que não é a mesma coisa quando você escuta isso dos outros. Agora, a gente vai ter uma geração inteira
A gente vai ter uma geração inteira de pessoas iguais a mim. A gente vai ter uma geração inteira de pessoas que cresceram sem pai, sem a mãe, sem a tia, sem a avó. A diferença entre eu e essa nova geração, dessas crianças que têm a idade da Lana, porque a Lana agora tá com a idade que eu tinha quando minha mãe morreu, a diferença entre eu e essa nova geração é que essa nova geração, ela vai poder acessar YouTube, ela vai poder acessar conteúdos da nossa década, do nosso ano, dessa nossa vida. Essa geração que está crescendo agora, muito provavelmente, ela vai poder ler os seus tweets de hoje. Ela vai saber o que você fez, ela vai saber como você se manifestou e o que você fez de possível para conscientizar pessoas e salvar pessoas. Você vai ter orgulho porque você vai poder falar para as crianças de 1 ano e meio que serão os órfãos daqui a 20 anos, que terão sido, por todo esse tempo, os órfãos dessa pandemia. Você vai conseguir dizer para essas pessoas que você fez o possível para que menos pessoas se contaminassem e para que mais pessoas se conscientizassem no meio de um genocídio de desinformação? É por isso que eu estou sacrificando a pouca popularidade que eu tinha com vocês nesse canal para fazer esse tipo de desabafo, porque quem tem consciência tem o dever, é duty mesmo. Você tem o dever de fazer isso pela sua nação hoje. De tentar conscientizar o máximo as pessoas ao seu redor. Reflitam sobre isso, pensem sobre isso. Pensem nos profissionais de saúde que estão indo para casa e não estão voltando. Eles estão fugindo dos hospitais. Pensem nos profissionais de saúde que já perderam 3, 4 colegas. E que estão olhando para os órfãos desses colegas e estão pensando se amanhã não serão os filhos deles nessa situação. Pense no cara que morreu de hepatite medicamentosa porque estava tomando 25 comprimidos de ivermectina todo dia. Relato real do Leonardo aqui. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tirar esse governo doentio de onde ele tá. Porque as pessoas que os defendem não são nem de verdade, são robôs ou gente estúpida demais que, se for confrontada com uma opção melhor, vai atender porque sabe que o negócio tá uma merda. A gente precisa fazer alguma coisa. Pensem a respeito.